Sejam bem-vindos a todos em nome do Senhor Jesus, aos irmãos que estão aqui no auditório, as irmãs, sejam muito bem-vindos. E a vocês que estão nos assistindo em casa, pelo DVD ou pela internet, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Hoje, no seminário do Reino de Deus, estaremos falando sobre a exigência do Reino de Deus. Nós vamos estar estudando a partir das Escrituras Sagradas aquilo que Deus requer de nós para que possamos entrar no seu reino. Não podemos nos esquecer do seguinte: a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Isso é muito importante entender. Existem exigências que Deus nos faz para que possamos entrar no seu reino. Evidentemente, tudo aquilo que Deus requer de nós, sua graça nos concede. Então, Deus nos exige, mas Ele próprio concede os recursos que vêm do próprio Espírito de Deus para que possamos entrar no seu reino, viver no seu reino, herdar o seu reino. Quero começar lendo com vocês o texto. Nós vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 12. Juntos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Prestou atenção no que você está lendo? O reino dos céus é tomado por esforço. Isso significa que é dado pela graça, Deus nos dá o reino pela graça, mas exige uma atitude de cada um de nós para que possamos entrar nesse reino. Note que o texto diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Existe algo que nós temos que fazer, uma resposta que nós temos que dar, uma reação que nós temos que ter para que nós possamos tomar posse desse reino, entrar nesse reino. E o texto prossegue dizendo que os que se esforçam, e somente os que se esforçam, se apoderam dele. Então, eu quero meditar com você com respeito à questão desse esforço. Que esforço é esse? Evidentemente, se trata de um esforço de fé. Se trata de uma postura que você tem que ter com respeito à palavra que você está recebendo. Porque nós recebemos a palavra de Deus, que é a graça de Deus para a nossa vida, mas é uma resposta apropriada, exige um redirecionamento da nossa vida, exige uma determinada reação que nós temos que dar para que possamos tomar posse do reino. Um outro texto que nós temos que ler, que é muito interessante a esse respeito, está no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo de número 16. Vamos ler juntos, irmãos? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mais uma vez, nós vemos que há um esforço que nós temos que ter para poder entrar no reino de Deus. Vejam, queridos, que o reino nos é dado, mas existe uma resposta apropriada. E essa resposta tem a ver com a maneira como recebemos essa palavra e aquilo que nós fazemos para viver nessa palavra. Hoje nós vamos refletir sobre 3 aspectos do reino. Nós vamos pensar no reino como uma porta, nós vamos pensar no reino como um caminho, e nós vamos pensar no reino como um alvo, como um destino a ser alcançado. Então, repetindo, o reino, vamos pensar no reino como uma porta, no reino como um caminho e no reino como um alvo, como um destino. Evidentemente, se você não entrar pela porta, você não poderá adentrar no caminho. O reino é um caminho que tem que ser vivido, o caminho nos fala de quê? De um movimento. O caminho fala de um caminhar, não é de um andar,
de um prosseguir, fala de um movimento. Mas para entrar nesse caminho, existe uma porta. Você entra pela porta e você se movimenta no caminho, até você alcançar o seu destino, o seu alvo, do que é o próprio reino de Deus. Então, essa meditação que nós temos que fazer hoje tem a ver tanto com o aspecto presente como com o aspecto futuro do reino. Ou seja, nós vamos entrar no reino amanhã, mas nós entramos no reino hoje. E existe uma porta para entrar no reino de Deus hoje. E nós vamos ver que porta é essa. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 24. Vamos ler juntos? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Note bem que, mais uma vez, Jesus fala sobre se esforçar. Ele está respondendo aqui uma pergunta que lhe foi feita. O texto diz que ele estava caminhando para Jerusalém e alguém lhe perguntou sobre a quantidade daqueles que são salvos, não é? Hoje muita gente pensa que muitos serão salvos, mas Jesus falou o seguinte: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Então ele está falando de se esforçar, exige um esforço. Por quê? Porque a porta é o quê? Estreita. É muito fácil você entrar por uma porta larga. É muito fácil você passar com facilidade aonde existe comodidade. Mas aonde a porta é estreita, isso nos remete a uma certa dificuldade. Então existe uma certa dificuldade por entrar por essa porta. É por isso que exige esforço. É por isso que exige toda a diligência do discípulo, daquele que quer herdar o reino, viver o reino, entrar no reino. Exige um esforço por entrar por essa porta, porque a porta é estreita. E depois nós vamos ver que o caminho do reino, gente, é muito apertado, mas ele conduz à vida. Aonde a porta larga e caminho espaçoso conduz à perdição. Está claro o contraste entre um viver mundano, um viver segundo o nosso próprio ego, segundo as nossas próprias paixões, segundo os nossos próprios interesses. Esse é um caminho de porta larga, é uma vida de caminho espaçoso. Nenhum esforço a pessoa tem que fazer para viver para si mesmo, não é verdade? A pessoa, para viver para si, ela não precisa fazer nenhum esforço, porque é da natureza humana, né? É da natureza pecaminosa que está dentro de nós, viver para nós mesmos. Por isso que ninguém precisa entrar numa escola de pecado para se tornar um pecador, não é verdade? Ninguém precisa fazer mestrado e doutorado numa escola de pecado. Por quê? Basta desenvolver a natureza que já tem. Todos nós nascemos nesse mundo pecadores, carregamos as marcas da queda, trazemos conosco inclinações que nos impelem para o mal, para o pecado. Então ninguém precisa se esforçar. Por exemplo, ninguém precisa ensinar uma criança para mentir, ninguém precisa ensinar uma criança a ser desonesta. Pelo contrário, quando o pai educa e instrui, ele está corrigindo o seu filho quando ele nota a manifestação de inclinações malignas, perversas. Precisa ser educado. Da mesma forma, todos nós, né, nessa escola do pecado, né, que é a própria vida, né? A gente já nasce com essas inclinações. Ninguém precisa se matricular em lugar nenhum para aprender. Pelo contrário, agora, na escola do reino, na escola da filiação divina, nós precisamos ser instruídos.
pela palavra de Deus, precisamos ser ministrados. Por quê? Porque nós precisamos aprender qual é a vontade de Deus. Então, para entrar por uma porta larga, um caminho espaçoso, nós não precisamos fazer nenhum esforço. Porém, no reino de Deus, Lucas 13:24 diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão achar. Então a hora de procurar entrar é hoje, é agora, né? Então nós vamos meditar sobre esses 3 elementos: porta, caminho e alvo. Pensa no reino de Deus assim: o reino de Deus, ele tem uma porta, e uma vez que eu entro por essa porta, eu vou caminhar em um caminho, eu vou me mover num caminho, não é? E caminho dá a ideia, né, de movimento. Você não para, você prossegue. É por isso que o apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo. Isso dá a ideia de quê? De que ele está num caminho, olhando para o destino, olhando para o alvo, aonde ele quer chegar, o alvo que o aguarda. Então o reino de Deus tem essas 3 dimensões, ou esses 3 elementos: porta, caminho e alvo. Então vamos meditar. O reino de Deus entre nós, veja só, ele tem uma porta, e essa porta se chama arrependimento. Como entrar no reino de Deus? A palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos. Se nós não nos arrependermos, nós não poderemos entrar no reino. Quem não se arrepende não nasce de novo. O arrependimento, queridos, é o início da nossa vida espiritual. E é claro que durante o transcurso da nossa vida espiritual, nós constantemente nos arrependemos. Mas é necessário um arrependimento inicial, que dê início à nossa jornada no reino de Deus. Então essa porta estreita se chama arrependimento. Esse arrependimento vai nos conduzir, tá certo? Essa porta, arrependimento, vai nos conduzir a um caminho que é apertado, que se anda com dificuldades. Por isso que Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me aonde? No caminho. É no caminho que você leva a cruz, tá certo? É no caminho que você aprende a se negar, a renunciar o seu eu, o seu ego, suas paixões mundanas. Você vai deixando as coisas velhas para trás, não é? É andando no caminho. E se você andar nesse caminho, você vai se santificando, porque esse caminho é o caminho de santificação, não é? O caminho é o caminho da santificação. O caminho do Senhor é santo, não é? E se nós prosseguirmos até o fim, não pararmos, nós vamos alcançar o alvo, que é a vida, a glorificação, a transformação de todo o nosso ser, não é? No final da nossa fé. É por isso, irmãos, que Jesus, ele é tanto o autor, porque ele é a porta pela qual entramos. Ele disse: eu sou a porta. Então, quando você se arrepende, não é? Você está experimentando de Jesus na sua vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagens. Jesus é a porta. Jesus também é o caminho, não é verdade? Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é? Então ele é a porta, ele é o caminho e ele é a vida. Veja, dele, por ele e para ele. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a porta, ele é o caminho e ele é o alvo. Muito bem? Então, a palavra de Deus é clara com respeito a isso. Nós vamos começar a estudar, por exemplo, a respeito da porta. Vamos ler alguns textos. Mateus 7, 13 e versículo 14. Vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita, larga a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à maldição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida,
e são poucos os que acertam com ela. Queridos, eu quero chamar a vossa atenção para isso. Jesus diz que são poucos os que acertam por entrar por uma porta estreita. Você vê que nós estamos vivendo hoje uma explosão no número de evangélicos no Brasil. Não é? Isso de um lado é bom, parece ser uma coisa muito boa. Por outro lado, né, leva-nos a questionar o seguinte: quantos desses milhões de evangélicos estão realmente entrando por uma porta apertada e andando num caminho estreito? Quantos desses evangélicos estão verdadeiramente ouvindo a respeito do reino e vivendo o reino de Deus? Porque Jesus disse que são poucos os que acertam com ela. Que nós aqui nesse auditório, que nós, você que me ouve em casa, você e eu possamos ser um desses poucos que acertam entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado. Amém, queridos? Então a porta é estreita, é com dificuldade, porque é necessário que haja arrependimento. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. E Jesus disse, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta do reino de Deus é o arrependimento. Não existe outra. Essa mensagem é uma mensagem que chama todo o nosso ser à responsabilidade. Veja Mateus 4, versículo 17. Juntos. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo. Aqui nós temos um verbo no imperativo, uma ordem, um chamado de Jesus, levando o povo a se arrepender, chamando o povo a se arrepender. E um motivo: porque o reino está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, o reino de Deus está para irromper aqui na terra. O reino de Deus está para se manifestar. Ele está falando exatamente de quê? Da sua ressurreição. Quando ele diz que está próximo o reino, ele quis dizer: olha, uma nova era vai começar a entrar nessa era perversa. Os poderes do mundo vindouro vão invadir isso aqui. Haverá a primícia da ressurreição, porque ele sabia que iria ressuscitar dentre os mortos. Por isso ele estava chamando os homens a alinharem os seus pensamentos, a se ajustarem ao propósito divino, a se conformarem com um novo estilo de vida. E é disso que o arrependimento vai dizer, vai falar. O arrependimento ele tem a ver com o reino. Nós nos arrependemos porque o reino de Deus chegou. E aí então, queridos, o homem é forçado a ter que tomar uma decisão. O homem ele tem que fazer uma escolha. O homem não pode ficar indiferente a essa realidade de que o Deus Todo-Poderoso ele entrou na nossa história. Ele se fez carne, ele se fez ser humano, aqui viveu, aqui ensinou como se deve viver e agradar a Deus. Como homem justo e santo que foi, não tinha pecado, mas ele levou sobre si o pecado de todos nós, morreu por nossos pecados, foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo e hoje está exaltado à destra da majestade nas alturas. Tem um nome que é sobre todo nome, e ele testifica a todos os homens que estão na terra que se arrependam, porque é chegado o dia em que ele voltará novamente a essa terra. Então os homens que aqui vivem não podem ficar indiferentes à boa notícia do Evangelho. Jesus ressuscitou, venceu a morte, derrotou as trevas e nos trouxe salvação. Então o arrependimento é a exigência do reino. O Senhor exige que nós nos arrependamos. O arrependimento é essa decisão por deixar de seguir o nosso próprio caminho
e passarmos a seguir a Jesus. Deus não pede que a gente se arrependa, Deus exige o nosso arrependimento. E a gente vai ver o que é o arrependimento. O arrependimento, em primeiro lugar, é uma mudança de mentalidade. A palavra metanoio, no grego, ela é uma junção de duas palavras. Metá, que significa além, e é uma outra palavra que tem a ver com a nossa mente, com o nosso entendimento. O arrependimento está para além do entendimento que a gente tinha, ou seja, você passa a ter um outro entendimento quando se arrepende. É uma expansão da sua consciência. Você que tinha prazer no pecado e uma vida voltada para si mesmo, ao se arrepender, você toma consciência de que existe uma outra maneira de viver que agrada a Deus e que aquela vida que você vivia não agrada a Deus e que por isso você decide viver de outra maneira. Isso é arrependimento. É uma mudança na tua maneira de pensar, de sentir, de perceber, na tua maneira de encarar o mundo. É uma mudança na sua cosmovisão, uma mudança como você vê Deus, como você vê o próximo, como você vê a si mesmo. O arrependimento é uma mudança que começa a desencadear dentro da nossa vida, que leva a uma mudança de atitude. Tem a ver com uma mudança no entendimento, que leva a uma mudança nos seus atos. João Batista começou pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus Cristo, ele começou a pregar também o arrependimento quando começou a proclamar a palavra de Deus. Então, o arrependimento é uma mudança de direção. Você que antes estava voltado para si próprio, voltado para o pecado, voltado para o mundo, você então passa a voltar-se para Deus. Deixa de querer fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, o arrependimento é um voltar-se para Deus. Você passa a ter um novo centro na sua vida. Jesus passa a ser o centro da sua vida. E em tudo que você faz, você passa a fazer para a glória de Deus. Você passa a fazer para agradar a Deus. Você passa a fazer para a glória do teu Senhor. Você deixa a rebelião e você passa para a submissão. Os homens, irmãos, que não se arrependeram, estão em rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que a humanidade é inimiga de Deus. A humanidade está em rebelião contra Deus. A humanidade virou as costas para Deus. Mas quando se ouve o chamado do Evangelho, nós viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus e nos tornamos filhos de Deus. Amém, irmãos? O arrependimento é muito profundo e tem consequências tremendas na nossa vida. Veja o texto de Paulo, que parece que muitos leem sem atenção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Cristo morreu? A Bíblia diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, se existe alguém que professa a fé em Jesus, que frequenta a igreja, que canta corinhos e louvores, carrega um livro preto debaixo do braço chamado de Bíblia, mas continua vivendo para si, ainda não está no propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
para fazer suas próprias vontades, mas vivam para aquele que é Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Essa palavra é muito forte, irmãos, porque ela confronta a cada um de nós, que nos chamamos cristãos, porque a Bíblia diz que Ele morreu para que a gente viva para Ele, e não mais para nós mesmos. Então, é muito forte tudo isso. Eu quero mostrar para vocês um diagrama. Quando a pessoa ela está vivendo sem crer em Jesus, sem ter se arrependido, a diferença de um incrédulo, uma pessoa que não tem nenhuma experiência religiosa, é incrédulo, para a experiência de um religioso, para a experiência de um discípulo. Eu quero fazer uma distinção entre incrédulos, religiosos e discípulos, porque há uma diferença muito grande entre um incrédulo, um religioso e um discípulo. Tá certo? Vamos analisar essa diferença. Em primeiro lugar, vamos analisar o incrédulo. Quem é que está no centro da vida do incrédulo? O próprio ego, o eu. Tudo gira em torno do eu. O que gira em torno do eu? Vamos ver. Trabalho. O cara trabalha para ele próprio. Tudo que ele visa é ele próprio. Seus interesses, suas ambições. O trabalho para ele próprio. Os estudos, para ele próprio. O dinheiro, para ele próprio. Ele não pensa em mais causa nenhuma. Não pensa em mais ninguém. O dinheiro é para ele. O prazer, gira em torno do ego dele. Então, todo tipo de alegria é para a satisfação do seu próprio ego. E normalmente, aí vai variar de incrédulo para incrédulo, alguns dão vazão aos apetites mais baixos da carne, às depravações mais infames, outros para menos infames, mas tudo gira em torno do ego. É por isso que eu quero iniciar dizendo o seguinte: o incrédulo, entre os incrédulos, não importa se a pessoa é cheirador de cocaína, maconheiro, alcoólatra, prostituta, ladrão, político, empresário, entendeu? Todos eles que são incrédulos vivem para o ego, e para Deus todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Estão entendendo? Porque tudo gira em torno do eu. É o eu incrédulo. Essas pessoas aí é uma grande parte da nossa humanidade. Essa massa de incrédulos não nasceu de novo, não são regeneradas. Vamos analisar agora. Mudou o grupo, agora é o grupo dos religiosos. Esses aí frequentam a igreja, cantam louvores. Mas o que você repara nesse diagrama? Quem está no centro da vida dele? O ego. Então a questão é possível ser religioso? Ou seja, mudar a aparência. Os fariseus, por exemplo. Os fariseus eram um grupo de incrédulos. Ninguém pode dizer que os fariseus eram incrédulos. Eles eram crentes, eles eram religiosos, mas eles eram discípulos? Não. Os fariseus, eles faziam tudo para serem vistos pelos homens. Então, a religiosidade deles escondia no fundo o próprio ego, a própria vaidade humana. Então, veja bem, o religioso, ele tem trabalho, dinheiro, prazer, estudo. Mas você vai dizer, tudo isso o incrédulo também tinha direito em termo do eu. Só que tem um elemento novo aí, quem sabe? O que é? Jesus. Repara que agora Jesus é um elemento novo na periferia. Ou seja, é um elemento periférico. Jesus gira em torno do quê? Do eu dele. Então ele não vive para agradar a Jesus. Ele não ajusta a vida dele para agradar a Jesus. Ele ajusta a religião, certo? Ele ajusta as suas atividades religiosas ao seu próprio ego. E, irmãos, se eu disser para você que tem tanta gente assim, vivendo no meio religioso, Jesus é mais um apêndice. Jesus é mais um elemento na órbita, não é?
Nós sabemos que o sistema solar, todas as estrelas e planetas giram em torno do quê? Do Sol. Esse é o sistema solar, né? E nesse sistema aqui, né? Tudo gira em torno do ego. Dinheiro, trabalho, estudos. E repara bem, até quando a pessoa oferta pensando em si própria. Isso olha, irmãos, essa coisa de você dar porque você vai receber. O cara, então eu vou, beleza, já que eu vou, né? 10 vezes mais, então eu vou dar para receber. Ele está pensando em si. Ele não está pensando no reino, na obra, no ministério, na expansão do reino, na glória de Deus. Se a pessoa está pensando em si, isso é uma atitude também farisaica, religiosa. Nós temos que dar para a glória de Deus. Quando você vai treinando os processos? E o discípulo? O centro da vida de um discípulo não pode ser o seu próprio ego. O centro da vida de um discípulo tem que ser Cristo. Cristo é o centro em torno do qual tudo vai girar. A família, o trabalho, o dinheiro, os estudos, as amizades, os relacionamentos. Por quê? Porque Cristo é que vai dar forma à vida familiar. Cristo é que vai dar forma ao trato que você tem com o seu dinheiro. Cristo é que vai dar forma aos seus estudos. Porque tem que girar em torno dele. É para a glória dele. Então, irmãos, em Cristo acabou para nós essa diferença entre o que é santo e o que é profano. Para nós, tudo tem que ser santo. O que eu quero dizer para os irmãos é que tudo tem que ser santo. Às vezes a pessoa sai, por exemplo, de um local de culto porque acha que é santo. E quando ela põe o pé lá fora, diz: bom, aqui é profano. Então eu posso me comportar lá fora diferente do que eu me comporto dentro da igreja. Porque dentro da igreja é santo. Mas no trabalho, nos estudos, na família, é profano. Isso é mentalidade religiosa. Para nós tudo é santo e tudo é culto. Para nós tudo é santo e tudo é culto. Então a gente está na igreja com os irmãos, é culto a Deus. A gente chega no trabalho, a gente vai trabalhar, fazer o nosso melhor. É por isso que Paulo diz: quem trabalha deve trabalhar como para o Senhor. Por quê? Porque é culto. Você vai trabalhar para o Senhor. Você vai estudar para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque em Cristo não tem essa dicotomia entre o santo e o profano. Por quê? Porque nós somos o templo do Deus vivo. Quem tem ouvido isso? Nós somos o templo do Deus vivo. Então acabou esse dualismo, essa divisão, essa dicotomia estabelecida pela religião. Tudo é culto. Então é a consciência de que nós estamos na presença do Senhor 24 horas, fazendo tudo para a glória de Deus e tudo girando em torno do Cristo. Cristo é o centro. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus. Então, você prefere ser o quê? Um religioso ou um discípulo? O que você busca na sua vida? Se você quer o reino, irmãos, tem que ser discípulo. E o discípulo é um imitador. É alguém que vai buscar ser igual ao seu mestre. Repara bem. Quando nós estávamos no reino das trevas, nós fazíamos a nossa própria vontade. Andávamos segundo o nosso próprio pensamento, fazendo o que a gente queria. Só que Cristo nos libertou do império das trevas, do domínio de Satanás. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. E agora a gente tem que aprender a viver orando: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Que a tua vontade, que o teu querer, que o teu propósito se cumpra. Amém, amados? Então a gente passa a viver como discípulo quando a gente passa a buscar a vontade de Deus, consciente de que agora nós somos cidadãos do reino de Deus.
Amém? Então essa é a porta, o arrependimento. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida. O caminho do reino. O caminho é um percurso seguido, dia após dia. Então a nossa fé, ela é vivida dia após dia. Não é quando eu acreditei, quando eu criei, e poxa, o Senhor me tocou e eu deixei aquela vida que eu vivia, eu fumava, não fumo mais, glória a Deus, e agora? A gente não pode viver no passado, não é? A gente tem que viver com Deus hoje, porque se eu criei ontem e se eu deixei de crer hoje, que garantia eu tenho de que eu estou salvo? Então a salvação é dia após dia. E é no caminho, né? Então você entra pela porta e você vai andar no caminho. Lucas 5:27. Vamos ler. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. O Levi foi chamado para caminhar com Jesus no caminho. E esse caminho, queridos, é um caminho cheio de espinho. É um caminho com dificuldade. O texto diz que apertada a porta e estreito é o caminho. Eu estava verificando a ocorrência da palavra estreito na língua grega, no Novo Testamento grego, no original, e vocês não fazem ideia do que eu encontrei. Encontrei muitos textos falando sobre tribulação. Entendeu? O fato do caminho ser estreito significa que é um caminho atribulado. Andar com Jesus significa, queridos, que nós vamos ter algumas dificuldades, que nós vamos ter algumas aflições, e você deve conhecê-las na prática da sua vida. Andar com Jesus implica em algumas dificuldades, tribulações, aflições. Mas o gostoso de tudo isso é que nós não estamos sós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor está conosco todos os dias, mas Ele nos exige esse discipulado, esse seguir a Ele. Então, guarde isso no seu coração. Não interessa para Jesus uma multidão de religiosos que o seguem por causa de pão, que o seguem por causa de sinais e maravilhas. Hoje nós estamos vendo uma multidão seguindo a Jesus por aquilo que suas mãos podem fazer, por aquilo que Ele pode dar. Essa multidão de religiosos, Jesus tem uma hora e diz o seguinte: olha, vocês não podem seguir comigo. Nós vimos isso quando Ele multiplicou os pães. O povo o quis fazer de Jesus um rei. Por que rei? Porque deu pão. E quanta gente segue Jesus só por causa de pão? Não é verdade? Querem que Jesus dê pão, mas não querem fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a fazer a vontade de Deus. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Ele nos exige que nós sejamos discípulos. O que é ser um discípulo de Jesus? Um discípulo é alguém que pratica os seus ensinos. Já parou para pensar nisso? Quantas mensagens você ouve? Domingo após domingo. Para quem você ouve mensagens? É para aumentar o seu conhecimento apenas? Ou você ouve as mensagens para que elas orientem a sua vida, para que elas direcionem você para o propósito de Deus? Porque aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que edificou a casa onde? Na areia, queridos. Na areia. Aí vem rio, transforma rio, bate o vento, chove, e
e a casa cai. Quando o crente está assim, o caminho é apertado, e se ele não tem a vida alicerçada no Senhor, no meio das provações ele desmorona, e tem crente desmoronando. Por quê? Porque não está edificando na rocha. Um discípulo é alguém que pratica. Ouviu a mensagem, já quer praticar. Ouviu o seu perdão. Aquela mensagem não é só para ele dizer que mensagem bonita. Não. É para ele chegar e dizer: eu vou perdoar. Quem é que eu estou guardando amargurado dentro do meu coração? Quem é que eu me senti ofendido? Por que eu me senti ofendido? E eu preciso perdoar. A palavra de Deus é para ser colocada em prática. Um discípulo tem que imitar o mestre. Um discípulo é um imitador. É alguém que quer andar como seu mestre andou, viver como seu mestre viveu. Veja que Jesus nos chama para ser discípulos. E o que ele mandou a igreja fazer? Ide por todo mundo, fazer religiosos? Não. Ide fazer o quê? Discípulos. A igreja não tem que fazer religiosos. A igreja precisa fazer o quê? Discípulos. O que nós precisamos ser? Discípulos. Porque só os discípulos entram no reino. Irmãos, essa é uma palavra muito séria, não é verdade? Porque é um chamado a um redirecionar da nossa vida. Então, o seguidor que procura se parecer com o seu mestre. Ele não somente crê nas palavras do seu mestre, mas ele as obedece. Quer ver uma coisa? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quanta gente diz Jesus Cristo é o Senhor? Bonitas as palavras. Mas quantas pessoas fazem o que ele manda? Enquadram a vida nas suas exigências, redirecionam o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que é bem instruído é como o seu mestre. Ou seja, à medida que você vai aprendendo da palavra de Jesus e você vai colocando ele em prática, você vai se parecendo com quem? Com o próprio Jesus. E é essa a vontade dele para a nossa vida. Ele nos deu a palavra para que a gente se torne cada dia mais parecidos com ele. Então a gente tem que perder, irmãos, aquilo que a gente tem que desagrada a Deus. Essa ira que a gente sente, esse mau humor súbito que a gente tem, essa dificuldade para perdoar as pessoas, essa falta de tolerância com o próximo, essa maneira de ser explosiva que a gente ainda guarda dentro de nós. A gente tem que perder isso aí, porque isso é o nosso ego. Cristo não é raivoso, Cristo não é intolerante, Cristo não é amargurado, Cristo ele não é impaciente, Cristo não é malicioso, Cristo não é maldoso. E por que nós somos? Então a gente tem que ser transformado. Então o arrependimento em uma vida seguindo ao Mestre, pedindo ao Mestre: faz-me semelhante a Ti, transforma-me na Tua imagem, na Tua semelhança. Porque foi para isso que Deus te deu o Espírito Santo. Você já parou para pensar o que é interessante no nosso meio pentecostal? Às vezes as pessoas pensam que Deus deu o Espírito Santo só para a gente ficar falando em línguas e profetizando, fazendo barulho. Eu vou te dar um motivo mais solene pelo qual o Espírito Santo nos foi dado. Paulo disse: porque sois filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então o Espírito do Filho dentro de nós é para que a gente seja transformado na imagem do próprio Filho. Você crê nisso? Tem gente que crê que Deus abriu o mar vermelho, que Deus abriu o Rio Jordão, que enviou o pão do céu,
no deserto, que a água brotou da rocha, nós não cremos que pode ser parecido com Jesus. A palavra de Deus que está dizendo, mas isso é impossível para mim. Claro que é impossível para você, é impossível para mim, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Deus nos torna semelhantes a Ele, à medida que a gente vai. Lembra do texto inicial? Todos aqueles que nele entram por esforço. Há um esforço de fé, há uma violência de fé, há uma atitude ativa no nosso coração, não é? De cooperação com a obra de Deus dentro de nós. Mas aquele que nós começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. A decisão de seguir a Jesus no caminho, queridos, tem que ser uma decisão firme. Olha só, Lucas 9:57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm ninhos, têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para esse rapaz? Para essa pessoa? Seguir a Ele é um projeto de vida que exige uma confiança plena e absoluta de que Deus, Ele tem o seu futuro nas suas mãos, que Ele cuida de você, porque Ele disse: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não sei onde vou dormir hoje à noite, eu estou dependendo completamente do meu Pai. Então, uma vida seguindo a Jesus deve ser uma vida de completa confiança, de completa entrega, não é? Porque ele assim, ele não dá garantias humanas. Eu fico vendo muita gente seguindo a Jesus, achando que Jesus, não é, garante isso e aquilo, que não está na palavra de Deus. Viver com Jesus é uma vida de plena confiança. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Mas uma coisa é certa: nós confiamos que Deus está no controle. Não é? Essa é a diferença entre incrédulo. Veja a sequência do texto. Versículo 59. A outro disse Jesus: segue. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão na água, olha para trás, é apto para o reino de Deus. São textos que eu pergunto para vocês: são fáceis ou difíceis de digerir? Não, para mim é difícil, para vocês é fácil ou difícil? Difícil. Duro esse discurso. Eu me pergunto, imagina o pastor Jesus pregando, e Jesus, o pastor Jesus, assim, ele faz um apelo para a igreja. Aí eu digo assim: peraí, primeiro, deixa eu sepultar meu pai, depois eu volto. E aí o pastor dá essa palavra para você: deixa os mortos sepultar os seus mortos, quanto a ti vai e prega o reino de Deus. Eu pergunto: como que você se sentiria? Constrangido? Você ficar com raiva. Você ia sair da igreja num dia: pastor insensível, pastor perverso, não se importa comigo. Não é verdade? Sejamos honestos, sim ou não? Sim ou não? Você ia sair da igreja num dia se ele falasse para você. É verdade, porque isso é pesado para a gente, mas é assim que é. Ele exige que nós coloquemos Ele e o seu reino acima de qualquer coisa. E aí, irmãos, quando ele colocou assim, quando o rapaz pergunta: deixa-me sepultar meu pai, é porque a relação entre pais e filhos é uma relação forte. Ele disse em outra passagem: qualquer que, dizendo ser discípulo, amar mais, né, a pai, a mãe, a esposa, a filhos,
a filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. São palavras que detonam a gente, mas o chamado do discípulo é esse. Eu sei que para nós é algo que soa às raias do impossível. E se você depender de si próprio, você nunca vai cumprir isso. Nenhum. A gente depende muito da graça, muito do Espírito de Deus, mas Ele pede isso de nós. Que a gente realmente tenha Cristo como o maior dos nossos afetos, a maior das nossas afeições, o maior dos nossos amores. Que a nossa devoção maior seja a Cristo. Ele disse que o mandamento primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Entende? De todo o teu coração. Então, queridos, essa palavra, ela mexe com a gente. Mexe comigo e deve mexer com você também. Porque é uma exigência que o Senhor faz. Veja, primeiro despedidos de casa para depois seguir a Cristo. Espera aí, rapaz. Se você colocou no arado, não olha para trás, não. Então, nós não podemos nos iludir com o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que é um Evangelho, é por isso que ele não tem muita popularidade. É por isso que nem todos, as igrejas que proclamam o reino, elas não são tão cheias de multidões assim. Por quê? Porque é um ponto estreito, um caminho apertado, não é verdade? Não dá para a gente entender, realmente, mas a graça de Deus nos é concedida. E o Senhor nos capacita e nos habilita a fazer a sua vontade. Ser discípulo de Jesus, podemos dizer também que é ter uma decisão radical, com respeito a seguir a Cristo. Quer ver? Leia o texto de Marcos 9,47, está embaixo. Vamos ler juntos. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar no reino com um só dos teus olhos do que ter os dois serem lançados no inferno. Eu pergunto para os irmãos: será que nós temos feito isso? Não, claro que você não está entendendo que esse texto está mandando você literalmente arrancar os olhos. Jesus, ele está usando aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero intencional que é feito para chamar a atenção do ouvinte para aquilo que ele está falando. Entende? É um exagero, ele está exagerando mesmo. Ele não quer que ninguém fique sem olhos e sem mãos. Mas ele está dizendo uma coisa: livre-se de tudo aquilo que te impede de entrar no reino. Livre-se. Se você tem uma trabalha na sua vida, uma mutreta que você guarda, uma coisa ilícita que você faz, algo que você faz nos bastidores que ninguém está vendo, o Senhor se livra disso. Se você alimenta sentimentos e desejos no seu coração, se você alimenta um caso fora do seu casamento, se você acha que isso aí que não tem problema, que isso é um olho, você precisa arrancar. Se você, por exemplo, tem na sua empresa um caixa 2, se você é um sonegador, se você é um corrupto, se você desvia dinheiro que você, igual Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele tirava dinheiro, ele cobrava mais do povo e embolsava uma parte do valor. Zaqueu disse: eu vou restituir, por quê? Era um olho que ele tinha que arrancar. Ele falou 4 vezes mais. Então ele restituiu 4 olhos, Ele arrancou aquilo que o impedia de entrar no reino. Então, o reino de Deus é restituição. Por exemplo, eu maltratei muita gente na minha vida, aí me converti. Glória a Deus, aleluia. Peraí, vai lá reparar o estrago que você fez, a quem você prejudicou, tá certo? Isso é evangelho do reino. Então, é uma lição radical. Nós temos que arrancar os olhos e as mãos que nos fazem, que nos impedem de entrar no reino de Deus. Outra característica do discípulo é que ele está disposto a tomar uma decisão, por mais cara que ela seja. Então, escuta o que eu vou te dizer: o preço é alto. Por isso que a gente precisa realmente ver se ele está disposto a pagar esse preço.
que é a renúncia de tudo quanto nós temos. Mateus 19, 21, 22. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Tendo, porém, João ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, ele perguntou para Jesus, esse é o contexto, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, Jesus já conhecia a vida dele, mas Jesus disse, obedece os mandamentos. Mas Jesus sabia que ele estava diante de um incrédulo ou de um religioso? Religioso, isso aí. Tendo feito tudo isso desde nasci, ou seja, nasci na igreja, entendeu? Nasci na igreja, nasci em berço evangélico. Já tenho ouvido muito essa expressão ao longo da vida, né? É um berço que conhece de cor e salteado, Salmo 23, né? Canta agora, glória, aleluia, tá certo? Berço evangélico. Porém, ele era rico, mas o problema não é o fato dele ser rico. O problema não é ser rico. O problema é que a riqueza estava tanto no coração dele que Jesus tocou na ferida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente diz assim, Senhor, eu estou pronto para dar o teu reino, eu sou o cara, glórias a mim, eu estou cheio, aleluia. Quando a gente se sente muito bambamana, o Senhor diz assim, ou ele vai dizer, antes do galo cante 3 vezes me negarás, ou ele vai dizer isso, ou ele vai dizer, te falta uma coisa. As duas são tremendas. Pedro disse, estou pronto para te seguir por onde quer que o Senhor for. Aí o Senhor olhou para mim e falou assim, antes do galo cante 3 vezes você vai me negar. Essa é uma coisa. Outra coisa, você jovem, tenho feito tudo isso desde que sou criança. Te falta uma coisa. Você quer ser perfeito? Te falta uma coisa. Aí ele toca irmãos, quando o Senhor toca na filha, quando ele requer de você o teu Isaac, quando ele pede de você aquilo que é mais precioso, você tem 2 atitudes possíveis. Ou você se retira triste, que é o que muitos fazem. Eu tenho visto isso acontecer. Quando o Senhor requer, vai tratar, retira-se triste. Ou a pessoa se quebranta, a pessoa se prostra e diz, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Meu desejo é que eu e vocês, cada vez que o Senhor requerer de nós o nosso Isaac, dá-me teu filho, Isaac, quem amas, quer andar com Deus, ele vai te pedir aquilo que você acha que é mais precioso. Não retire-se triste, não, irmãos. Retirou-se triste. Ele certamente não foi salvo. Ele não entrou por uma porta estreita. Mas se ele tivesse quebrantado, dizendo, tem misericórdia de mim, sou pecador, eu quero fazer a tua vontade, ele teria dado. A decisão de ser discípulo é uma decisão de colocar Cristo acima dos nossos maiores afetos. Já cheguei a comentar, vamos ler o texto. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e aí na sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vou fazer uma pergunta: dá para ser marqueteiro com uma palavra dessa? Dá para fazer marketing? Dá para ser embusteiro? Não dá não, né, irmãos? Não dá para ser marqueteiro com uma palavra dessa. Aqui o Senhor está prometendo bens materiais, Ele está requerendo o nosso coração. Se alguém vem a Ele não aborrecer, aliás, aquela primeira
primeiramente explicar a palavra aborrecer. Esse texto não está dizendo para você, jovem, você adolescente, você criança que me ouve, e aborrecer seu pai e sua mãe, depois que você ouviu essa palavra, dizendo que o pastor Paulo ensinou que Jesus disse que tem que aborrecer o pai e a mãe. Amém, jovem? Aborrecer significa amar mais. A palavra diz assim, que não aborrece. Aquele que não aborrece seu pai, você deve amar menos o seu pai do que a Jesus. Você deve amar muito o seu pai. Você deve amar Jesus mais ainda. É isso que Deus está dizendo. E aborrecer não é fazer raiva de pai. Tem gente que distorce esse texto e diz que Jesus mandou. Lucas 14:33 é uma decisão de renunciar a tudo por amor a Ele. Vamos ler juntos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora ele tem que chegar para o irmão e perguntar assim: dura esse discurso, que não pode suportar, né, irmãos? Mas quem está falando isso é o mestre, né? É o Senhor, não somos, não é? Nós não estamos ensinando nada que eles não entendem. Compete a nós olhar para essa palavra e dizer: caramba, é uma palavra séria, é uma palavra forte, é uma palavra que define, né? Quem nós somos, quem nós devemos ser. Lucas 14:28. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos vimos ao meio dele dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que esse texto está falando, gente? Está falando do discipulado. E está falando do custo do discipulado. Então ele está fazendo uma analogia com uma torre. Um homem que constrói uma torre. E ele quer construir, ou seja, quer seguir Jesus. Então vamos lá, vamos seguir Jesus. Não é? Ele recebe a palavra com alegria e tal. Mas quando ele começa a ver o preço que ele tem que pagar, que ele não vai poder mais frequentar aqueles ambientes sujos que ele frequentava, que ele não vai mais poder fazer as coisas que ele fazia, assistir o que ele assistia, não é? Que ele vai ter que se arrepender e mudar de vida. Caramba, ele começa e de repente esse preço é alto demais, eu não posso pagar. Não completou a construção, deixou a torre pela metade. Olha outro texto. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. O que esse texto está dizendo? Vamos fazer as contas e ver. Eu realmente quero pagar esse preço de negar a minha própria vida, de renunciar a mim mesmo? É isso que o texto está dizendo. Está falando do preço do discipulado. A cruz. A cruz não poupa nada da gente. Cruz não é lugar de conforto. Cruz não é lugar de bem-estar. Cruz não é lugar de você salvar a sua própria vida. Mas cruz é lugar de perder a própria vida. Cruz é lugar de negar a si mesmo. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar de morte. E o que ele te chamou não é para você tomar um travesseiro e um edredom e segui-lo, mas ele chamou você a tomar a sua cruz. Amém, irmãos? Então, o reino de Deus tem esse caminho. Então, o lado bom é o seguinte: é o companheirismo constante de Jesus, é a nova família na fé que nós ganhamos, irmãos que estão no mesmo caminho. Tá certo? A alegria do Espírito Santo, o regozijo interior. Mas existe outro lado da moeda. Andar com Jesus não é só ganhar, mas também perder. Perder a nossa própria vida, o nosso próprio ego. Perder uma vida voltada para nós mesmos.
Então implica também em sofrimento, implica também em renúncia e em dor. Mas vale a pena. Apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam por ela. Poucos os que a alcançam. Minha oração é que eu e você possamos perseverar nesse caminho. A Bíblia diz assim: se nós cremos no Senhor, se nós morremos com o Senhor, com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, a Bíblia diz, mas se o negarmos, Ele é fiel, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, nós temos que permanecer no caminho da perseverança, e se assim fizermos, reinaremos. Aqueles que morrem hoje viverão amanhã. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que possamos seguir o Senhor Jesus. Amém.